Olá pessoal, bem-vindo ao curso de extensão Modelagem 3D utilizando o software Autodesk Inventor Professional. Eu sou o professor Paulo Lenço e junto com o Instituto Federal do Mato Grosso estamos oferecendo esse curso de extensão, que vai ser um curso básico de utilização de modelagem de 3D e aproveitando bastante Autodesk pela possibilidade de utilizar o software completo neste processo de aprendizado, que vai nos ajudar bastante na hora de utilizarmos os laboratórios da nossa instituição, principalmente o nosso Fab Lab, onde lá nós temos impressoras 3D, scanner e outros equipamentos. Esse curso tem como prioridade o aprendizado da modelagem 3D. Você pode utilizar com outros softwares. Se você aprendeu no Autodesk Inventor, você poderá utilizar também em outros softwares. O princípio de aprendizado é o mesmo. E junto com o Instituto Federal, a gente consegue fazer um trabalho que o máximo de pessoas possíveis, um número muito grande de pessoas consigam modelar em 3D, porque a modelagem é extremamente importante numa proposta de automação, de desenhos, de projetos. Esse curso vai ser extremamente básico e nós vamos aprender na prática. Então, essa aula introdutória. Nessas aulas nós vamos estudar atalhos, mouse e teclado, barra de status, ViewCube, menu padrão, templates de definições, árvore de projetos, plano de trabalho, ferramentas de esboço ou sketch, como algumas pessoas utilizam, e como fazer arquivo. E aí vocês me perguntam como que eu consigo esse programa, como é que eu faço para conseguir esse programa. É muito simples, entra no site da Autodesk, vai procurar nas informações que eles nos proporcionam, e você vai baixar o programa com a versão estudantil, uma versão que a última versão que nós temos, que a gente está trabalhando, inclusive a versão 2021, ela é disponibilizada para nós de forma integral, o programa é full, com utilização de 1 ano e com possibilidade de renovação. Então, eu recomendo um computador com maior capacidade, uns computadores com maior capacidade, lá tem a capacidade mínima para a utilização desse programa. É um programa relativamente pesado, é um programa que necessita uma tecnologia um pouco mais avançada, como diriam os meus alunos, um computador mais parrudo. Agora, como a proposta deste curso é uma proposta extremamente prática, vamos lá para o Inventor, onde eu vou apresentar as primeiras ferramentas, como que você entra, como que você vai caminhar dentro dessa jornada que vai ser em vários vídeos e onde que a gente vai estudar cada um desses tópicos. Eu vou me propor a fazer vídeos de 10, 15 minutos, os mais longos possíveis. Quando for possível, farei vídeos um pouco sempre mais curtos, para que você consiga as informações rapidamente. E nós vamos pôr essas informações sempre que for possível durante o decorrer do nosso curso, durante o decorrer da evolução dos nossos alunos nesse curso de extensão. Por enquanto eu agradeço e vamos ao trabalho e vamos agora à verdadeira diversão. Vem comigo. Então, gente, nós temos aqui a interface do Inventor, ele está aberto a partir do momento que você abriu esse programa, instalou o seu programa no computador, abriu esse programa, a carinha que ele vai ter vai ser essa daqui, com esse barra de ferramentas que nós temos aqui.
é bastante interessante, ele tem a mesma interface do Windows, né, que virou padrão mundial para todos os softwares, o que eu acho bastante interessante. Se vocês observaram aqui, a minha versão do Autodesk Inventor Profissional 2021 é em português. Aí as pessoas falam assim, pô, mas por que você não utiliza em inglês? Pô, gente, eu falo português, cara. A Autodesk me proporciona eu ter um software na minha língua materna, e por que eu vou fazer isso? Eles gastaram alguns centenas de dólares para poder fazer isso e nos proporcionar um programa na nossa língua. E, obviamente, eu vou utilizar na nossa língua, eu quero utilizar na nossa língua, porque esse software ele é extremamente interativo e ele é extremamente amigável. E ele sendo amigável, falando minha língua, claro que eu prefiro trabalhar no Inventor em português, que isso daqui nos ajuda bastante. Além disso, gente, essa carinha aqui é o que nós vamos trabalhar. Mais para frente a gente pode voltar e discutir essas outras ferramentas que estão disponível aqui, mas eu prefiro que ele seja você aprendendo paulatinamente e bastante. A primeira coisa que você vai fazer é clicar aqui. Abrindo aqui, você vai criar um novo projeto. Se você observar, quando você abrir, vai abrir essa janela aqui. Provavelmente ele vai estar aqui, vai estar default. Eu vou pôr aqui default para ficar igual ao que você vai abrir, para você poder entender. E aí a primeira coisa que ele está pedindo para você é escolha qual a unidade que você vai trabalhar. PT, português BR, então, e quando você clica em português BR, ele vai te falar assim, o sistema de unidades que você vai trabalhar é o sistema inglês, o sistema métrico ou outros parâmetros. Obviamente que a gente vai trabalhar, como o Brasil é signatário do Sistema Internacional de Medidas, nós vamos trabalhar com o sistema métrico. Então eu deixo isso daqui bem claro. Quando eu clico aqui, vai abrir essas janelinhas aqui para a sua escolha. Eu vou explicar cada uma delas, que é bastante importante. Vou fechar elas aqui, vou abrindo aos poucos para que a gente possa entender. São esses quatro tipos de trabalho que nós vamos fazer. Peça, a gente vai construir uma peça, criar um objeto 2D ou 3D. A gente pode fazer montagem dessas peças. Eu posso criar desenho, então é possível você desenhar desenhar no Inventor em 3 dimensões e converter ele em desenho técnico com as 3 vistas que a gente trabalha nos projetos de engenharia. E a apresentação, que a gente pode criar projeções, vistas explodidas, montagens e outras coisas. Obviamente que nós vamos começar criando apenas as peças 3D inicialmente e nós evoluiremos para montagem, desenho e apresentação durante o nosso curso. Então, a primeira coisa que nós vamos entender é isso daqui, gente. Ele vai abrir e vai perguntar para a gente, você vai construir uma peça em 2D ou 3D, ela vai ser chapa de metal na norma DIN, ela vai ser chapa de metal em milímetros, você vai utilizar só o padrão DIN ou você vai utilizar o padrão milímetro? Como nós somos signatários do Sistema Internacional de Medidas, então eu posso utilizar esse padrão aqui, que é o mais simples de todo, tem mais informações e é bastante interessante. A DIN também utiliza o Sistema Internacional de Medidas, utiliza o sistema métrico, mas vamos utilizar esse daqui, que é um dos mais recomendáveis. É um padrão bastante geral que já vem no sistema. Então eu clico aqui, ele vai me dar esse tipo de informação, que você está utilizando o padrão DIN, você está construindo peça em unidade de milímetro, e o material é genérico. Mais para frente a gente pode
a gente pode e vai discutir esse tipo de material aqui. Então esse daqui é o modelo em 2D ou 3D que a gente vai criar. Então eu vou criar uma peça nova. Criei uma peça, ele vai abrir para nós uma página que vai aparecer esse ribbon aqui, ou seria essas ferramentas que nós temos aqui. Então tem a ferramenta de 3D, arquivos, esboço, anotações, ferramentas, administrar, visualizar, ambiente, introdução, colocar. E eu vou dar uma dica para vocês bastante interessante. Vou buscar aqui deixa eu ver se é ferramentas ou administrar. É aqui mesmo, em ferramentas. Eu quero que vocês marquem isso daqui, ó. Caso não esteja marcado para você. Mostrar prompt de comando perto do cursor do mouse. Se seu computador não for um computador muito parrudo, eu recomendo que você não faça isso, mas se seu computador for um computador que segure bem os trabalhos, põe isso porque é de bastante importante, tá? Eu vou fechar, marquem aqui, cliquem em aplicar e fechar. É só uma dicasinha para a gente começar um trabalho bastante interessante onde o software começa a conversar com a gente. Então, no primeiro momento eu venho aqui em modelo 3D e eu tenho as ferramentas necessárias aqui para a gente construir. Como eu disse para vocês, então existe bastante informações que tem aqui. E essas informações são as informações fundamentais. Eu quero mostrar para vocês como que a gente constrói uma peça extrudida, uma extrusão, uma peça em 3D. A partir dessa peça eu vou explicando algumas ferramentas para vocês que é bastante importante. Quando você vai começar a iniciar um trabalho com o Inventor, é bastante interessante, sempre você vai começar iniciando um esboço, principalmente porque você vai começar uma peça. Se você vai começar uma peça, você vai clicar aqui, ó, iniciar um esboço 3D. Quando você inicia um esboço 3D, ele vai aparecer essa tela, essas informações aqui para você, que são os planos que você vai trabalhar. Quem fez desenho técnico vai chamar isso aqui de épora, planos de trabalho, alguma coisa assim. E esses planos, eles são padrões que ele tem, ó, é o plano XY, o plano YZ e o plano o plano XZ. Se vocês perceberem, aqui ó, aparece para mim, ó, selecionar para criar um esboço ou um esboço existente para editar. Olha só, se estivesse em inglês, ele estaria escrito em inglês. Foi aquela ferramenta, aquela ferramenta que eu apliquei lá para vocês. Ele vai começar a conversar com você, ele vai te dar algumas informações, ele vai falar, seleciona o plano. Ele tá conversando com você. Esse programa é extremamente amigável, e isso daqui facilita bastante o trabalho da gente. Ele está dizendo, olha, selecione o plano. Então, para começar um trabalho, você vai selecionar um plano. Como eu sou um cara que gosta das coisas um pouco mais tradicional, eu vou começar com o XY, né, o mais comum de todos os planos. Então, eu clico nesse plano XY, e vai aparecer, eu clico no plano XY e vai aparecer isso daqui. Esse daqui você está olhando para o plano. Você está olhando para o plano. E esse plano é onde você vai começar a construir suas peças. E eu vou mostrando para vocês cada uma delas. Se você começar aqui, vamos pedir para começar com uma circunferência. Circunferência. Eu clico em circunferência, venho aqui e olha, ele está falando, selecione o centro desse círculo. Quando eu seleciono o centro desse círculo, ele vem aqui, ó, nesse ponto, no ponto central, que é o ponto que eu quero, eu vou selecionar esse círculo. Olha só, gente.
Ele selecionou o ponto do círculo. E se você olhar aqui, esse 33,646 milímetros é o que eu vou falar. Mas eu não quero 33,64 milímetros. Eu quero uma circunferência de 30 milímetros. Então eu venho no meu teclado e clico 30 e Enter. Olha lá, ele já cotou para nós e falou, olha, essa circunferência tem 30. Então isso é o meu primeiro esboço que eu estou criando. Esse daqui é o meu primeiro momento com o programa. Então, sendo esse o meu primeiro esboço, eu vou começar, a partir dele, eu vou construir um volume em 3D. Isso é bastante interessante. Criando esse volume em 3D, eu clico aqui ó, e clico em concluir. Quando eu concluo o meu esboço, o iniciar, vai aparecer essa circunferência aqui. A única coisa que eu criei foi essa circunferência aqui. Vocês perceberam que quando eu passo o cursor do mouse, ele muda de cor. Significa que ele está selecionando essa circunferência. E olha só como é que esse programa é bastante amigável. Eu vou clicar aqui em extrusão. O que eu vou fazer uma extrusão? Esse ícone aqui, ele já diz o que ele é. Olha, eu tenho uma pecinha aqui quadrada, eu clico nela, ele vai me mostrar para que lado vai essa extrusão. Eu vou formar um sólido com material diverso. Eu clico aqui. Olha só, ele já seleciona a circunferência e já me dá o trabalho que eu quero ter, isso aqui como padrão dele. Então ele está falando, olha só, ele está criando um sólido de 30 milímetros de diâmetro com uma espessura de 10 milímetros. E aqui abriu essa janelazinha aqui para falar assim, pô, eu não quero que ela seja de 10 milímetros, eu quero que ela seja de 30 milímetros. 30 milímetros. Da mesma forma, ó, cliquei e vou aqui e digito a informação que eu quero. Só que eu não quero que ela fique desse lado, eu quero que ela venha para cá. Ó. O ícone está te mostrando, ele está falando para você. Ó, esse aqui é o padrão, esse daqui é o invertido, esse daqui é o simétrico e esse daqui é o assimétrico. E eu vou clicar do outro lado só para a gente ver. Isso aqui é só para mostrar a ferramenta. Ok. Olha lá. Foi para o outro lado, com as mesmas informações. Ok, cliquei aqui. Ok. Pronto, nós temos nosso primeiro sólido construído. Agora eu vou fazer outra extrusão. Eu quero fazer isso daqui, eu quero fazer um buraco aí no meio disso daí. Eu quero fazer um furo passante. Uma ferramenta simples que eu vou utilizar, continua sendo essa extrusão, olha só. Eu vou clicar aqui em extrusão e quando eu arrastar, olha só, selecione um plano para criar um esboço ou um esboço existente para editar. É o que ele está dizendo. Então eu venho aqui, ó, escolho a minha face que eu quero para criar esse esboço. Obviamente que na curva ele não vai criar isso daqui, ele vai criar num determinado plano. Olha, selecione um plano. Então ele está querendo um plano. Então, como isso daqui só tem dois planos, eu vou selecionar esse. Ele vai me dar, olha, pôs a minha peça no plano. Pondo a minha peça no plano, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um outro furo, vou fazer um furo passante. Clico aqui em circunferência de novo. Vocês estão vendo que eu só estou utilizando duas ferramentas. Círculo central. Somente duas ferramentas. Ele vem aqui, ó, selecione o centro do círculo. Ele está dizendo para mim o que eu tenho que fazer. Eu seleciono. E eu vou dizer aqui que eu quero ele de 15 milímetros. Enter. E aí eu venho aqui de novo e concluo o meu esboço. Concluir o meu esboço. É importante. Concluir o esboço. Tá feito. E ele já me deu, como eu tinha clicado em extrusão, ele já me deu, já extrudou a peça aqui. Ele pôs de novo 30 milímetros, como era padrão. E eu não quero isso. Ele falou, selecione o perfil. Ele está falando para selecionar o perfil. Clique Shift ou Ctrl, ele está dizendo para o que você vai fazer. Eu vou vir aqui e vou falar assim, não, eu quero para o outro lado. Ó. Não quero desse lado aqui, eu quero para o outro lado. Você vai perceber ó, que ele sabe, ele já sabe, né?
que você vai fazer um furo de 15 milímetros e com a profundidade de 30. Então, é muito simples trabalhar com esse programa, ele é extremamente amigável, vale a pena o aprendizado. E eu clico em OK, pronto, e eu tenho a minha peça construída aqui. Eu fiquei de falar para você sobre a árvore de... Uma peça bastante importante. Então, essa daqui ele chamou de peça 6, ela aí provavelmente vai chamar de peça 1, ele vai dar um nome, depois você pode nomear ela como você quiser, mudar o nome dela aqui embaixo. E você vai observar o seguinte, isso daqui é a árvore de construção disso. Essa daqui é uma árvore de construção. Essa árvore de construção, ela vai te dar todas as informações desse corpo sólido que você conseguiu. Por exemplo, a origem, olha só, ela está no plano. Vocês lembram que nós escolhemos o plano XY? Olha o plano XY aqui. Esse daqui é o plano YZ e o plano YZ e aqui o XZ. YZ, XZ. E aqui eu tenho o eixo X, e aqui eu tenho o eixo Y, e aqui eu tenho o eixo Z. Aqui são as estruturas que nós... A primeira extrusão que nós fizemos, olha só. E o esboço dela era esse daqui, ó. O primeiro sketch, o primeiro esboço que a gente fez foi esse daqui, para essa extrusão aqui. E o segundo, a extrusão, eu clico aqui no maisinho, eu tenho... E a segunda extrusão é essa, e o esboço foi esse daqui. Então eu tenho todas as informações aqui na árvore de trabalho. Essa árvore de trabalho é bastante importante para um bom trabalho. Por exemplo, eu não quero mais isso aqui com furo. Eu não quero essa peça com furo. Eu venho aqui em extrusão 2 e excluo. Pronto. Ele vai pedir... Olha lá. Eu excluí, ela voltou a ser só uma peça sólida. São essas informações que eu queria passar nessa primeira informação para você. Eu vou continuar explicando mais sobre essa aula. Eu vou falar sobre um pouquinho sobre o Civil Cube, é bastante interessante, e essas informações aqui. Já falei sobre a árvore, os planos de trabalho, a ferramenta de sketch, e depois eu vou explicar também como salvar esse desenho. Valeu, gente. Vamos para a próxima aula. Vamos lá.